Com as bênçãos de Deus, damos início à 138ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Edmo fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 23. Todo ser humano tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Lida, senhor presidente. Coloco em discussão a ata da 137ª sessão ordinária. Em discussão. Perdão. Solicito antes ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Miri Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Agora sim coloco em discussão a ata da 137ª sessão ordinária. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis por nessa comissão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Do Executivo. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos. 253, 254, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270 e 271. Todos de 2020, que estarão no portal de transparência da Câmara. Anuncio o recebimento do projeto de lei 22 de 2020. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do requerimento 333 de 2020, que requer o regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei 22 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 319 de 2020, emitido por senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que fomos indagados em relação a remuneração dos professores de Educação Básica 1, o PEB 1, considerando o objetivo de promover maior valorização do professor e, por extensão, a melhoria da qualidade do ensino, diante disso é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, para que peça os seguintes esclarecimentos. 1. Qual a forma de remuneração dos professores da Educação Básica 1, o PEB 1? 2. O Executivo poderia remunerar os referidos professores por aula? 3. Se sim, quando? 4. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Ando Silva. Alumínio, 26 de junho de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 320, 2020, emitido do senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que na calçada da rodovia Raposo Tavares, próximo à agência Lumicar, número 455, há um buraco na calçada que pode vir a causar acidente com os pedestres que por ali transitam. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode determinar ao responsável para que realize o reparo no local. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Ando Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Anexas as fotos. Requerimento 321-2020, emitido senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp realizou intervenção na rua Ceará, próximo ao número 37, após não realizou reparo da manta asfáltica, nem tampouco efetuou a pré-camada com concreto, conforme acordo entre a Sabesp e o Legislativo. Requer a mesa, ouvido do plenário, seja oficiado a Sabesp, solicitando as seguintes informações. 1. Porque a Sabesp não vem cumprindo o acordo de efetuar a pré-camada de concreto antes da reposição da manta asfáltica. 2. Qual o prazo para realizar a reposição da manta asfáltica no local? Sala de sessões, plenário, vereador Ando Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 322-2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Honorina Rio de Carvalho Melo, na Vila Brasilina, em frente ao número 40, há uma tampa de esgoto que apresenta um desnível considerável em relação à pista de rolamento.
considerando que, apesar de ser um local que dificilmente transita veículos pesados, tal condição é desconfortável aos motoristas que por ali transitam, considerando que tal condição oferece riscos aos motociclistas e ciclistas que por ali transitam. Requer a mesa ouvido do plenário, seja oficial da Sabesp, para que preste as seguintes informações. 1. A empresa Sabesp pode realizar os nivelamentos das tampas de acesso às galerias de esgoto com asfalto. 2, se sim, quando será realizado o serviço. 3, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Arlindo Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 323/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Hermínio Coan, próximo à junção com a avenida Edésio Marinho de Melo, no bairro do Figueiras, há cabos de fiação da Vivo que estão caindo quase ao nível do solo, estando estes amarrados em árvores, conforme fotos anexas. Requeiro a mesa ouvido do plenário, senhor oficial do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode notificar a responsável para que realize os reparos no local. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Arlindo Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 324/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Aparecido Machado, no bairro do Itararé, há um galho de árvore que se desprendeu do tronco e caiu sobre parte da fiação e da luminária, conforme foto anexa. Considerando que a situação traz riscos aos moradores e pedestres que transitam no local, requer a mesa do plenário, senhor oficial ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode determinar que seja realizada a retirada do galho. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Arlindo Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 325/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que após reclamações dos munícipes, este vereador pode constatar que na rua 1, no bairro Vale Grande, há várias lâmpadas que aparentemente se encontram queimadas. Requeiro a mesa, ouvido do plenário, senhor oficial do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode determinar que a empresa responsável realize manutenção das lâmpadas no local supracitado. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Arlindo Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 326/2020, excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Agostinho Rodrigues dos Santos, próximo ao numeral 289, no bairro do Pedágio, há postes sem iluminação, deixando o local muito escuro, causando sensação de insegurança aos moradores no local. Requeiro a mesa ouvido do plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode determinar que seja realizada a instalação de pontos de iluminação no local. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Arlindo Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 327/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Travessa Antônio Luiz de Medeiros, no bairro Pedágio, não conta com placa de identificação, requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficial do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode realizar a instalação de placas com a denominação da travessa supracitada. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Arlindo Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 328/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Manuel Pereira da Silva, próximo à pista de skate no bairro do Pedágio, há uma placa de sinalização fora de posicionamento conforme foto anexa, ocasionando interpretações errôneas e podendo causar acidentes de trânsito. Requeiro a mesa ouvido do plenário, seja oficial do prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode determinar que uma equipe se desloque até o local e reposicione a placa em questão. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Arlindo Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 329/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na estrada Ayrton Senna, no trecho que compreende entre a rua Aparecida Miguel Dias e a rua Elza Bernava, há um poste, conforme foto anexa, que se encontra dentro de um terreno particular onde o munícipe pretende construir, considerando que neste poste se encontra uma placa de sinalização para os bairros Graúna e Sinindu, além de um ponto de iluminação. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficial do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode notificar o responsável para que realize a retirada do poste que se encontra dentro dos limites do terreno particular e recoloque o ponto de iluminação em local próximo. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? 4. O Poder Executivo poderia remover a placa de sinalização e recolocar em um local adequado para que o local não fique sem sinalização.
5, se sim, quando, 6, se não, por quê. Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 330 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que, através do requerimento 653 de 2019, este vereador questionou o Poder Executivo referente à possibilidade de intervenção junto à Serim, para que um poste que se encontra na estrada da garagem de um munícipe, na rua Manuel José Reis, número 73, no bairro do Irema, fosse retirado. Considerando que, através do ofício 12 de 2020, o Poder Executivo informou que a permissionária já teria sido notificada. Porém, até o presente momento, ainda não temos uma resposta e nem foi realizada a retirada do mesmo. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo já obteve uma resposta da permissionária Serim referente à retirada do poste. 2. Se sim, qual a resposta da permissionária? 3. Se não, o Poder Executivo poderia cobrar uma providência? Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 26 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Bom, essa reclamação aí já é recorrente, né? Nossos amigos aí devem saber bem onde é a rua Manuel José Reis, no bairro Irema. Tem um proprietário lá, ele tem a garagem e o poste está simplesmente na frente da garagem. É uma situação que já foi levada junto ao Poder Executivo e até o momento nada foi feito. Então a gente roga aqui ao prefeito municipal para que o mais breve possível envie uma equipe lá para que dê atenção ao munícipe. É um absurdo isso daí. Imagine você tem uma garagem e não poder colocar o carro dentro porque tem um poste na frente da sua garagem. É simplesmente um absurdo. Mas a gente faz votos aí que o prefeito atenda a nossa solicitação, e evidentemente a do munícipe, e resolva essa situação o mais rápido possível. São as minhas considerações, presidente. Continue em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Professora Miri Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 330 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 331 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que após a alteração de direção do fluxo no trânsito na rua Rio Grande do Sul, no trecho em frente à praça, surgiram alguns problemas devido à baixa visibilidade que o condutor tem quando algum ônibus se encontra no ponto de parada. Conforme imagem anexa, quando o motorista dirige pelo sentido bairro Centro, pela rua Eduardo Grilo, ao chegar próximo ao cruzamento com a rua Rio Grande do Sul, o mesmo tem a visão reduzida por ônibus que estão no ponto, podendo causar colisões. Atualmente o fluxo segue conforme a imagem 1. Observa-se que na imagem a demarcação como ponto X é o local onde se tem a visão obstruída, considerando que se houver alteração de direção do fluxo de veículos em alguns trechos próximos à Praça Vila Pedágio, esses riscos serão diminuídos, pois a visibilidade do motorista será aumentada conforme imagem 2. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode realizar um estudo técnico baseado nas imagens anexas, a fim de alterar o sentido de fluxo em alguns locais, aumentando a segurança dos motoristas que transitam pelo local. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 332 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que recentemente foi veiculada na Rede Globo de televisão uma matéria sobre sintomas do Covid-19, os quais podem ser confundidos com a dengue H1N1, considerando que a Faculdade de Medicina, UF de Minas Gerais, também publicou matéria referente ao assunto conforme anexo. Considerando que, devido à pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Saúde antecipou a campanha contra a gripe H1N1, H3N2 e influenza B. Considerando que, na atual administração, ainda não houve a realização de nenhuma operação catatreco. Considerando que muitos munícipes, por não terem locais de deixar os seus objetos inutilizados, acabam por acumular nos quintais das próprias casas, aumentando a quantidade de possíveis criadores do mosquito transmissor da dengue. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, nos termos do ato da presidência número 1 de 2019, seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Está sendo programada a realização da operação Catatreco nos bairros do município.
2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Nilo Silva, 23 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 334/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Prefeitura Municipal realizou concurso público em 2016 para o cargo de professor de Educação Física, considerando que fomos indagados pelo munícipe Eduardo da Cruz, brasileiro, União Estável, professor de Ensino Fundamental 2, inscrito no CPF número 257-424-918-67 e do RG número 23.280.734, residente domiciliado na travessa da Avenida Paulo Dias, número 597, no centro da cidade de Alumínio, São Paulo, CEP 18.125.000 e endereço eletrônico edudelacruz460@gmail.com, que passou em primeiro colocado neste concurso público como professor de Educação Física sobre as contratações. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, com fundamento no ato da presidência número 1 de 2019 e seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. 1. Em relação ao emprego de professor de Educação Física, haverá contratações? 2. Se sim, a previsão para a contratação antes do vencimento do concurso, especificar a data. 3. Considerando que o munícipe informou que a sentença determinando sua contratação, quanto à sentença, será cumprida? 4. Qual o prazo de validade deste concurso? Sala das sessões, plenário, vereador Nilo Silva, Alumínio, 29 de junho de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora. Leitura do expediente recebido diversos. Anuncio o recebimento do ofício 076/2020 do Ministério Público do Estado de São Paulo. Passaremos então ao tema livre, onde temos inscrito por 15 minutos com a parte o vereador Dr. Alexandre Amaral. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham a sessão da Câmara de modo agora virtual. Uma boa noite a todos, boa noite a todas. Essa semana a gente esperava que a partir do dia 1º o Estado de São Paulo como um todo progredisse para uma fase do Covid nesse programa de flexibilização das atividades, acho que para a fase amarela, onde poderiam ser flexibilizadas algumas atividades que estão aí praticamente sem nenhuma atividade desde 20 de março, 19 de março, não me foge a memória. E a gente acabou recebendo a notícia de que, pelo contrário, nós teremos que regredir para a fase vermelha, uma fase do isolamento total, onde basicamente funcionarão as atividades básicas. Algumas cidades aqui da região, a gente tem acompanhado, como São Roque, adotou uma postura contrária, e Biúna também, e o chefe do executivo aqui da nossa cidade, seguindo o padrão do governo do estado, como sempre seguiu, adotou a postura de se retornar para a fase vermelha, ou seja, onde somente as atividades essenciais serão desempenhadas. É difícil, um assunto difícil de falar, se isso é correto ou não. A verdade é que nós tivemos um aumento significativo do número de casos aqui, saltamos do número pequeno rapidamente para 48 casos hoje, se não me engano. Então se adotou essa medida. O que a gente espera aqui não é criticar se deve avançar ou se deve regredir de forma alguma, mas se iremos adotar a fase vermelha, a fase de restrição, que é praticamente total, o que a gente espera do Poder Executivo é que também execute o seu papel de um modo adequado. Não se basta seguir apenas a orientação do Estado. Quando nós estávamos andando aqui pela cidade, a gente não via fiscalização. A gente demorou para exigir, por exemplo, hoje, a gente sabe que a exigência é a questão do uso de máscaras. A gente demorou e as pessoas reclamavam justamente disso, da ausência de fiscalização. Da ausência de fiscalização, por que não ocorre? A gente começa a ver algumas coisas absurdas acontecerem nessa cidade, de se proíbe, sei lá, um culto, mas se permite de repente um pré-candidato fazer reunião com o seu grupo, por exemplo. E a gente é questionado, porque o comércio está fechado há tantos dias e está havendo esse tipo de aglomeração. Então o que a gente espera do chefe executivo é que faça esse trabalho. Sinceramente, tenho um respeito muito grande pelo Dr. Beda, só que
simplesmente adesivos e pedir para que as pessoas coloquem álcool em gel, que controlem o número de acesso de pessoas, isso não resolve. Colocar um adesivo na entrada da cidade não resolve. Então, já que é para fazer diferença no município de Alumínio, né, que quando estava zero se falava que era um excelente trabalho, eu acho que teria que se pensar questão de barreiras sanitárias, questão de se exigir o uso do termômetro quando do acesso aos comércios que recebem um número maior de pessoas, como, sei lá, lotéricas, supermercados, bancos, que há uma aglomeração quase que natural dos munícipes nesses locais. Que a prefeitura cobra efetivamente, mas não apenas oriente, porque daí não adianta fechar o botequinho lá da esquina, que vai 2, 3 pessoas, e permitir um determinado tipo de estabelecimento que recebe 60, 70 pessoas ou 100 pessoas de um modo simultâneo, num espaço muito menor, onde as pessoas têm um contato muito maior entre si do que teriam determinados estabelecimentos que estão proibidos de funcionar hoje. Então, que a gente cobra essa fiscalização, mas não a fiscalização punitiva, mas a fiscalização orientativa, que as pessoas sejam orientadas, que se façam barreiras sanitárias na cidade, né? Que façam ações aí nesse pátio de caminhoneiros da CBA, que recebe pessoas do Brasil inteiro. As pessoas estão indo para cidades onde o foco do Covid, né, a concentração é muito maior que Alumínio. Então, o que a gente cobra do senhor prefeito não apenas edite um decreto, não apenas lance o retorno de uma fase, mas que, acima de tudo, a prefeitura também faça o papel dela de fiscalizar, de adotar medidas. Eu, sinceramente, estive no pronto-socorro no sábado à noite e não tem nada lá que diga que uma pessoa tem que sentar distante da outra, que tem que respeitar um distanciamento, não tem nada disso lá. Então, a própria órgão público não dá o exemplo. Então, a gente cobra aqui uma fiscalização orientativa, se necessário, no aspecto punitivo. Mas que a prefeitura faça esse trabalho, porque senão a gente vai ficar aqui até o final do ano, mais um ano, e não vai ter solução desse problema, se não adotar medidas. Como eu disse várias vezes, por que não se exige o uso de máscara nos comércios, não se torna obrigatória na cidade, como outras cidades se tornaram? Não. Agora que o Estado tornou, aí vamos seguir o Estado. Então a gente roga muito por isso. E a prefeitura também, ao meu ver, está cometendo uma falha muito grande. Ela está preocupada com o cidadão, mas ela também tem que se preocupar com os servidores. Não com esses servidores que ficam puxando a asinha para o prefeito no Facebook, contato com o Facebook não contrai vírus. Mas tomar cuidado, sabe com quem? Com o pessoal que trabalha na área de enfermagem, com os médicos, com o pessoal que trabalha em pronto-socorro, com o motorista de ambulância. Nós já tivemos casos, inclusive. Outras cidades, por exemplo, Sorocaba, a cada 14 dias, se não me engano, cada 15 dias, são submetidos a teste do Covid o profissional de saúde. Repito, profissional de saúde. Não aquele que fica só no Facebook, só elogiando, né? Porque o COI, eu não consigo entender. A iluminação do Alto Itararé vai sair. O que tem a ver um fato desse com o informativo do COI? Eu não sei ainda, não li nada. Eu li sobre álcool gel, uso de máscara, lavar a mão, mas iluminação pública, eu não sei o que tem a ver com o Covid. Para lá lançar no informativo do COI. Então a gente roga aqui, que o senhor prefeito que repense essa questão e que comece a seguir os bons exemplos de outras cidades. Não só edite o decreto, mas, por exemplo, pense também na população fiscalizando e pense no servidor. Pense na hipótese de se implantar esse exame, e às vezes o enfermeiro que faz em outra cidade, ele nem vai ser necessário ele fazer aqui. Mas a nossa cidade deveria dar essa chance, essa oportunidade para que ele também fizesse na cidade, ou optasse por fazer aqui, ou em outro município. Isso é questão de saúde, é questão de ambiente de trabalho. E sabe o que é o pior? Você fala de tanto lavar as mãos, e aí você receber informações de que estão controlando, no meio de tanta coisa que está acontecendo aí, o uso de papel toalha para se enxugar a mão. Então, as papeleiras, durante a noite, elas são esvaziadas e se deixa lá uma quantidade, acabou. Enxuga a mão na roupa, no avental, na calça, enfim. Nós votamos aqui um projeto para IPI. Agora, você já imaginou que as pessoas estão tendo dificuldade de receber papel toalha, gente?
Sabe, parece que é um passo para frente e 20 para trás. É um para frente, nunca vai chegar no bom senso. E a gente precisa ver esses profissionais. Temos recebido reclamações dos profissionais da área de educação. Qual o plano de ação que foi tomado nas escolas? Porque os alunos não estão indo. Mas aí se resolve receber a matéria, as lições daqueles alunos, fazer a entrega aos pais. E os pais estão frequentando a escola para retirar o material, estão mantendo o contato direto com a pessoa. E o que o nosso departamento de saúde aqui, o departamento de saúde do trabalho especificamente, tem feito com relação a esses profissionais? Será que lá tem o termômetro para medir a febre dos pais que vão lá retirar a matéria dos filhos? Será que não existia um outro meio de se estar enviando por e-mail ou pedindo para entregar na casa dessas pessoas essa matéria para se aliviar? Não. Aí concentra um monte de merendeira, por exemplo, na escola e elas são proibidas de ligar o fogão. Para que serve uma merendeira se ela não pode utilizar o fogão? Se ela não tem outra atividade? Será que não é caso de deixar esse pessoal na casa? Ou estudar alguma medida de lei que possa implantar nessa situação? Ou é mais fácil você exigir que a pessoa pegue um transporte público e esteja submetida e ela venha contrair ser vitimada aí pelo Covid? Então fica essas ponderações aqui, até porque, outro dia eu questionei aqui, o pronto-socorro contratou 16 faxineiros do pronto-socorro. Eu acho até que seria muito, mas contratou. Sabe onde esse pessoal está sendo usado? No prédio da administração, que não está recebendo ninguém. Mas isso não é um dinheiro que vem carimbado para a saúde, que vem específico no combate ao Covid? Aí tem faxineiro trabalhando aqui nessa portaria aqui, que nem controle de gente faz. Na portaria aqui da prefeitura. Então, eu não sei onde caminham essas coisas. E eu falava aqui, hoje, de montar uma comissão, de desafiar o Ministério Público, que absurdamente, gente, a gente está vendo umas coisas aqui na cidade, que eu não sei até quando isso vai durar. O pré-candidato a vereador, ele sai do cargo de comissão para se descompatibilizar. Aí ele põe o irmão, ele põe a filha, ele põe a irmã. Ou seja, e a prefeitura só enchendo, para se ganhar a eleição, vale tudo. A prefeitura só parece um peixe lá que vai virando uma bola enorme. Baiacu, que vai encher um ponto que uma hora vai explodir. E aí a gente tem que receber denúncias de pessoas. Você já imaginou uma pessoa ser contratada? Eu não sei onde pode isso. Cargo de assessor, cargo aí de chefe de divisão, fazendo escala 12/36 de agente patrimonial. E agente patrimonial trabalhando no Facebook o dia inteiro. Ô, gente, o que é isso? Onde que a gente está? Até quando a gente vai suportar uma situação dessa? Até quando? Então a gente pede para o senhor prefeito, até porque isso pode gerar uma grande ação trabalhista, exigir que a pessoa trabalhe 12/36. Ele não pode remunerar hora noturna reduzida, não pode remunerar hora extra para essa pessoa. Isso pode gerar um passivo trabalhista, que a gente já sabe que não são poucos, A gente sabe que não são poucos. O passivo trabalhista que ele tinha que mexer aí da revisão anual do servidor, a gente já sugeriu aqui, que deveria chamar o sindicato como substituto processual que é lá no processo e começar a se pensar em como vai se pagar isso aí. E não deixar, como sempre se faz, as coisas para a última hora. Então, senhor presidente, a gente deixa aqui esse apelo, que seja revisto esses procedimentos de papel toalha. Olha que absurdo, você vem aqui falar de papel toalha, gente, em pleno Covid, para enfermeiro, para técnico, para profissionais da saúde. É um absurdo, Então, que se reveja isso e que tente implantar esse teste para os profissionais da área da saúde, os profissionais que atuam diretamente lá no PA, que estão num nível de sujeição ao contágio do Covid muito, muito maior do que a grande parte da população. E pedir não tem problema, Advogado é acostumado a pedir, o máximo que o juiz faz é indeferir. Como vereador também aqui, prefeito, repense nessa folha de pagamento. Vamos repensar. Gastando o percentual que o senhor está gastando em folha de pagamento, não vai conseguir fazer nada, ou não vai conseguir terminar nada. Reduza, tá complicado, não dá.
A prefeitura não suporta contratações durante a pandemia, onde nenhum departamento da prefeitura, você liga, um está em home office, o outro não está atendendo, onde não tem atendimento ao público. Aí a gente escuta que vai contratar carga em comissão, assessores do departamento, para dirigir ônibus. Você imaginou se uma pessoa dessa sofre um acidente ou causa um acidente e machuca alguma criança no transporte desse? Quais são as consequências para o município? O município já teve um caso aqui de criança na rede pública que passou por algo desse tipo, família que passou. Então a gente reforça aqui o nosso pedido com relação ao Covid, com relação à atenção ao servidor e, acima de tudo, prefeito, está demais esse cargado de comissão aí, está demais. Como eu disse, nós não somos contra a cargos de comissão, nós somos contra cargos que não têm ocupação nenhuma. Não tem ocupação nenhuma, gente. As pessoas ficam 8 horas aí dentro da prefeitura, se ficarem, eu não sei para fazer o quê. Se ficarem, porque não tem atividade. Não tem. Temos muitas pessoas trabalhando aí, recebendo fortunas de horas extras. Fortunas. Fortunas. O vereador Enivaldo trouxe uma planilha, eu também sempre faço aqui a cada 3 meses. Fortunas. E detalhe, sem o departamento está funcionando. Isso a gente também está acompanhando e a gente vai tomar as providências. Então fica aí as nossas ponderações, senhor presidente, desejando a todos uma boa noite. Dando continuidade no tema livre, temos inscrito o vereador Eduardo da Delegacia, 15 minutos com a parte. Para fazer o uso do tema livre, em vez da tribuna, aqui do meu ponto mesmo. São diversos assuntos que me trazem aqui, a gente fica às vezes relutante de mencioná-los. Eu acho que as denúncias que o doutor Alexandre ofertou anteriormente, no uso de sua palavra, elas merecem, obviamente, que a gente faça um ofício e encaminhe ao Ministério Público, como fizemos esses dias, através de um requerimento, em que se falava do não atendimento da saúde no pronto-socorro. Esse requerimento teve uma resposta de um ofício, que já foi protocolado pelo Ministério Público aqui nessa casa, foi compartilhado com cada um dos vereadores, que em hipótese alguma o Ministério Público tinha dado orientação para que não tivesse as consultas no PA. E que isso foi uma má interpretação do governo municipal. E recomenda que dentro de um plano de ação que volte a atender essas pessoas, porque óbvio, é um assunto que o Ministério Público jamais iria fazer esse tipo de recomendação, porque o decreto do governo do estado, desde o primeiro decreto do governo, ele coloca como serviço essencial, laboratório, atendimento ambulatorial, enfim, a saúde é serviço essencial. E o município faz muitas confusões com relação à essencialidade de alguns serviços e a não essencialidade de outros. Note que o serviço de delivery, eu já falei isso na sessão passada, e drive-thru, ele está estabelecido também dentro do rol de essencialidade desde o começo do serviço. E o prefeito, nesse sábado, convocou os donos de mercados a estarem dentro da prefeitura para falar sobre a possibilidade de ele fazer um lockdown aqui e fechar os mercados da cidade no final de semana. Contra o decreto do governo do estado, porque o serviço de mercado é essencial, a deliberação 7 trata disso. Estava estudando esse final de semana essas coisas, porque já previa também esse retorno à nossa fase vermelha. Triste, triste, triste. Mais triste é que num período como esse, você comece a receber amontoados de denúncias. Amontoados de denúncias. Eu vou começar aqui a falar um pouquinho do departamento de esportes, que é um departamento que eu tenho muito carinho. As pessoas que acompanham o meu trabalho sabem todo o envolvimento que nós temos com o esporte. Já falando do esporte, eu espero e rogo aqui que o Chicão, conhecido dos meios esportivos, tenha recuperado sua saúde. Porque trabalhando, vou colocar aqui entre aspas, como voluntário no esporte, ele foi acometido de um mal lá, enquanto trabalhava como voluntário, entre aspas aqui, foi levado ao PA, teve alta do PA e no mesmo dia voltou, ficou internado e agora teve alta e vai ter que fazer fisioterapia. Eu espero que aquelas pessoas irresponsáveis, para não falar outro termo, que fizeram esse voluntariado, o querido Chicão, o auxiliem nesse momento. Que não o deixem na mão. Porque é um absurdo. Trabalhava
sem registro, nas dependências de prédio público municipal e foi acometido de um mal, foi internado e agora está precisando de auxílio, não tinha registro em carteira. Tenho respeito àquelas pessoas que trabalham, respeito de verdade mesmo quem trabalha. Toninho Bigurilo tem uma história, recebeu uma comenda aqui dentro da Câmara Municipal, acredito que título de cidadão, não sei se foi título de cidadão ou troféu Figueroa, mas foi reconhecido aqui pelo trabalho que faz pelo esporte. Hoje está comissionado dentro da Prefeitura Municipal, para um governo que não sabe, que era muito simples, para empregar o Toninho, o Pelé, pessoas boas, dignas da nossa cidade, o próprio Chicão, basta licitar e fazer um serviço terceiro. Não precisava simular dentro da prefeitura um serviço voluntário, porque não eram voluntários, recebiam de uma maneira ou de outra para listar. Isso pode ser, que eu estou falando, pode ser conferido, é só pegar os funcionários de carreira que trabalham no departamento de esporte e vão falar, diga-se, um departamento inchado dentro de um período que não trabalha. Esse é um ponto dos que eu quero falar. O segundo ponto, as pessoas não param de me mandar mensagem, e está dentro do meu celular, perguntando como que faz para conseguir os terrenos que o Bimbão está dando no meio do sítio. Parcelamento irregular do solo, crime contra a administração pública. Parcelamento irregular do solo. Como que faz? Eu menciono as pessoas, eu não estou sabendo de absolutamente nada, se é ele que está dando, ou procurem. Denúncias absurdas de áreas verdes sendo invadidas. Áreas verdes sendo invadidas dentro do município. Santa Rita, Colibri, cortes de terreno e entrega à população, período pré-eleitoral. Essa denúncia eu já ofertei, já formalizei esse tipo de denúncia. É absurdo, é abusivo isso. Aquelas pessoas que necessitam e têm o sonho, nada contra, mas um prefeito municipal fazer isso, período eleitoral, dentro de uma área pública, é minimamente vergonhoso. É vergonhoso. E as pessoas, quando perguntam exatamente isso. Como que elas fazem para acessar o terreno que o prefeito está dando. Passando a parte dos cargos comissionados, meu Deus do céu. A gente que anda à rua, doutor Alexandre, é vergonhosa a cobrança que nós tomamos todo dia. Todo dia. Cada dia uma contratação nova, com princípios óbvios, únicos e exclusivos de se garantir o pleito eleitoral. Vergonha, uma vergonha. Por fim, horas extras sem fim sendo pagas pelo município, contratações desvirtuadas que se classificam dentro dessa ideia de Covid para atender a saúde e vai atendendo tudo quanto é canto, amontoado de pessoas com o objetivo único da disputa eleitoral. Não tem classificação para falar o que está sendo feito com a coisa pública. Se acha que é assim que se faz para disputar a eleição, eu sinto a dizer, porque não vai conseguir atender toda a população de Alumínio, 18 mil habitantes, cerca de 11 mil eleitores. Se acha que é dessa maneira corruptiva que se chega a algum lugar, porque eu não posso classificar de outra maneira, eu tenho certeza que não é. Porque ao passo que essas pessoas que acabam sendo beneficiadas, e a minha crítica aqui não vai a elas, porque mais de uma pessoa vem se justificar, puxa vida, eu estou precisando de um emprego. E o prefeito me chamou para trabalhar e eu vou trabalhar. Mais de uma, tenho sem fim, eu faço questão de não mencionar nomes, porque eu compreendo que essas pessoas, dentro daquele rol de pessoas, dos 13 milhões aí de desempregados, agora já deve ter passado disso, mas que não está conseguindo, e quando tem uma oferta de trabalho registrado, ainda que seja num cargo comissionado, se eu estou na posição dessa pessoa, eu ia compreender e eu ia querer trabalhar. Qualquer um vai querer trabalhar. Agora, se eu estou do lado de lá, do lado do prefeito, que tem que fazer as políticas públicas para toda a cidade, infraestrutura para gerar novos empregos, posto de saúde funcionando, limpeza e manutenção das escolas, são várias as atividades de um prefeito. Não é atividade do prefeito
imaginar que a prefeitura é cabide de emprego dentro de um processo eleitoral. Então, é vergonhoso o que está sendo feito, mas só que uma coisa eu posso garantir para vocês. A justiça, que eles imaginam que tarda, ela não falha, daqui a pouco ela chega e pega o prefeito municipal. Eu tenho pena daquelas pessoas que estão entrando dentro desses terrenos em áreas verdes, correndo o risco de serem imputados a elas crimes ambientais. O prefeito não pensa nessas pessoas, não pensa. Denúncias são sem fins e pessoas também desesperadas querendo como que eu faço para ter esse terreno, sem saber que na realidade, em vez de um sonho, estão ganhando um pesadelo, porque daqui a pouco isso vai estar dentro da justiça. Os cargos que estão dentro da prefeitura e que hoje você pode ver, acabam se transformando em haters, né, nas redes sociais. Repare para você ver. Estão a serviço de denegrir a imagem daqueles que não estão no projeto do prefeito. É esse que é o serviço. 24 horas nas redes sociais. Grupos de WhatsApp dentro da prefeitura que se organizam com o objetivo. Entre naquela publicação e todo mundo vai bater lá nele. Nada passa escondido, acredite, prefeito. Acredite, pode ficar com a pulga atrás da orelha. A gente sabe das coisas que vocês estão fazendo. Eu sei das coisas que você está fazendo. Então, está pagando cargo, pagando hora extra para funcionário vir bater na gente. Para vir inflamar, para vir criar fake news. Isso não vai passar. Não vai passar. O que passa é esse tempo sombrio e o que se avizinha é a esperança de dias melhores para essa cidade. É isso que eu espero ver dentro dessa cidade. Ódio, malandragem, essa força de briga que se fazia no sindicato, não vai colar, pode ter certeza disso. São as minhas considerações. E antes de terminar, só para relatar, fazer um ofício, doutor Alexandre, amanhã mesmo, encaminhando ao Ministério Público, informando o link da sessão, porque a gente não precisa encaminhar, né? Porque denúncias que são ofertadas ao Ministério Público, ela pode ser de qualquer meio. Uma vez recebida, eles têm que fazer. É igual a autoridade policial, quando recebe notícia de crime, tem o dever de apurar. Então amanhã a gente faz um ofício ao Ministério Público, para que o Ministério Público tenha acesso, mediante link, à sessão, informando o Ministério Público que nela existem 2 pronunciamentos com denúncias graves contra a Prefeitura Municipal de Alumínio. São as minhas considerações. Pois não, vereador. Continua. Não, continua. Pois não, vereador. Como não há mais ninguém inscrito no tema livre, eu coloco em discussão o pedido do vereador de suprimir o intervalo regimental. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está suprimido o intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do requerimento 333/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Requerimento número 333/2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeremos nos termos do artigo 226, inciso 3, do requerimento do regimento interno, concessão de regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 22/2020, que autoriza o executivo a proceder à desafetação das áreas públicas identificadas como área 1, matrícula 9864 CRI Mairink, e área 2, matrícula 9865 CRI Mairink, para doação ao CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, em cumprimento ao convênio número 0042/2018. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 29 de junho de 2020, Eduardo Delegacia, vereador, professora Meire, vereadora, Enivaldo, vereador, Geraldo Atleta, vereador, Bengala, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador, Beto, vereador, Edmo Bofete, vereador. Justificativa. A urgência se justifica pela necessidade de agilizar os trâmites para a construção de unidades habitacionais no município. Coloco em discussão o requerimento 333/2020. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Nominal.
Professora Mary Barbosa. Enivaldo aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 333 aprovado por 8 votos. Primeira discussão do projeto de lei 22/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Mensagem 22/2020. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 22/2020, que autoriza o executivo a proceder na afetação das áreas públicas identificadas como área 1, matrícula 9864 CRI de Mairinque, área 2, matrícula 9865 CRI Mairinque, para doação ao CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, em cumprimento ao convênio número 0042/2018. Trata-se de proposição de relevante interesse público, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a proceder à desafetação dos terrenos públicos, objetos da matrícula 9864 e 9865 do cartório de registro de imóveis da comarca de Mairinque, identificados como área 1, com 7.118,54 metros quadrados, e como área 2, com 4.943,18 mil metros quadrados, respectivamente localizados na Rua dos Carvalhos, no bairro do Jardim Olidel, cujo objetivo é de doá-los ao CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, para a construção de condomínio residencial vertical de interesse social em 2 áreas contíguas. Na área 1 serão 42 unidades habitacionais e na área 2 serão 28 unidades habitacionais, fazendo um total de 70 unidades habitacionais, submetidos ao regime de lei federal número 4.591/64, de 16/12/1964. Pelo exposto e dos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelências, extensivamente seus pais, nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei número 22/2020 autoriza o Executivo a proceder à desafetação das áreas públicas identificadas como área 1, matrícula 9864 CRI Mairinque, área 2, matrícula 9865 CRI Mairinque, para doação ao CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, em cumprimento ao convênio número 42/2018. O prefeito municipal de Alumínio, usando suas atribuições legais que são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Alumínio autorizada a alienar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, por doação, os seguintes imóveis situados na cidade de Alumínio, Estado de São Paulo, especificados no parágrafo seguinte. Parágrafo 1º. 2 terrenos públicos, objetos das matrículas 9864 e 9865 do cartório de registro de imóveis da comarca de Mairinque, identificado como área 1, com 7.118,54 metros quadrados, e como área 2, com 4.943,18 metros quadrados, respectivamente, localizados na Rua dos Carvalhos, no bairro do Jardim Olidel, sem benfeitorias. Parágrafo 2º. As áreas apresentam as seguintes descrições: matrícula 9864, imóvel área de terras, identificada como área 1, situada no lado direito da rodovia Raposo Tavares, sentido capital interior, no quilômetro 76 da Rua dos Carvalhos, bairro do Jardim Olidel, do município de Alumínio, e comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição: inicia-se no ponto 9, localizado a uma distância de 173,33 metros, com azimuth 144 graus, 41,41 no vértice do muro da estação de tratamento de água do município da Sabesp. Segue a curva do raio 7,5 metros, desenvolvimento 12,24 metros até atingir o ponto IO desse ponto. Segue azimuth 58 graus, 36,20, a distância de 60,82 metros até atingir 11 graus referente à direita. Até aqui. Com lote 3, remanescente da matrícula 9827, do ponto 12 reflete à direita, segue pela azimuth 235 graus, 07,23, distância
68,66 metros até o ponto 13, confrontando com a distância de 98 metros até atingir o ponto 9, início dessa descrição, confrontando com a Rua dos Carvalhos, encerrando até a área 7.118,54 metros quadrados. Matrícula 9865, imóvel área de terras, identificado como área 2, situada ao lado direito da rodovia Raposo Tavares, sentido capital interior, no quilômetro 76, na Rua dos Carvalhos, no Jardim Olidel, do município de Alumínio, desta comarca de Mairim, estado de São Paulo, com as seguintes descrições. Inicia-se no ponto 3, localizado a uma distância de 271,83 metros, com azimuth 144 graus, 41,41 do muro de estação de tratamento de água do município de Sabesp, segue com azimuth 53 graus 23 a distância de 68,66 metros, até atingir o ponto 12, confrontando com a lei lote 1 remanescente da matrícula 9.287 referente à direita, segue uma azimuth de distância de 37,46 metros até o ponto 14, de frente à direita, segue um muro de raio de 51 metros, envolvendo 74,4 metros até o ponto 15, reflete à direita, segue com azimuth 202 graus 50,7, a distância de 14,29 metros até o ponto 16, confrontando com o ponto 12, até aqui com lote 3, remanescente da matrícula 9287, do ponto 16, delete à direita, segue com azimuth 292 por graus, 07, distância de 85,44 metros até o ponto 8, referente à direita, segue com azimuth 325 graus, 7,23 de distância, 39,67 até o ponto 13, início dessa descrição, confrontando com o ponto 16, aqui com a Rua dos Carvalhos, encerrando a área de 4.943 metros quadrados. Artigo 2º, as áreas objeto de doação têm como destinação exclusiva a implantação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CNHU, do Conjunto Habitacional, Alumínio B, lote 1 e 2, condomínio residencial vertical de interesse social. Parágrafo 1º, o projeto Conjunto Habitacional, Alumínio B, lote 1 e lote 2, referido na caput deste artigo, atenderá a demanda dirigida de acordo com as normas constantes do convênio firmado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CNHU, e o município de Alumínio. Parágrafo 2º, a doação, ora autorizada, terá caráter revogável e retratável, salvo se for doado imóvel destinação diversa prevista nesta lei, caso em que os terrenos retornarão ao patrimônio da doadora. Artigo 3º, a Prefeitura Municipal de Alumínio, doadora fornecerá à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CNHU, toda a documentação e esclarecimentos que se fazem necessários ou forem exigidos antes ou após a escritura de doação, especialmente no tocante certidões negativas de débito, CND, expedidas pelo Instituto Nacional de Seguro Social, Receita Federal, PASEP, certidão de fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS, para efeito do respectivo registro. Artigo 4º, ficam isentos dos tributos municipais todos os serviços, bens, imóveis, móveis e imóveis, integrantes do conjunto habitacional, a ser implantado na área objeto de doação aqui tratada, enquanto estiverem no domínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CNHU. Artigo 5º, fica dispensada a licitação nos termos da parte final do inciso 1 do artigo 17, alíneas D e F da Lei Federal número 8.666 de 93, por se tratar de entidade ou de outra esfera do governo atender ao programa habitacional de interesse social. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Nominal. Eduardo Delegacia. Aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Em primeira discussão, o projeto de lei 22 segue aprovado por 9 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto em segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Como trata de segunda discussão, eu solicito que seja suspendida a leitura do... Coloco em discussão o pedido do vereador Edmo em suspender a leitura do projeto em segunda discussão. Em discussão, o pedido do vereador Edmo.
Em discussão, o pedido do vereador Edmo e adiar a leitura. O vereador querendo fazer a palavra, coloca em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do Edmo. Então, nós passamos diretamente à segunda discussão do projeto de lei. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professor Emílio Barbosa. Aprovo. Enivaldo aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. O projeto de lei 22 de 2020, em segunda discussão, segue aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei municipal 6 de 2019. Pois não, vereador? Coloco em discussão o pedido do Dr. Alexandre em adiar por 4 sessões a discussão do projeto. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido, fica adiado por 4 sessões a discussão única do projeto de lei 6, 2019. L. Como não há projeto inscrito na ordem do dia da próxima sessão, eu declaro a mesma sessão encerrada, desejando a todos boa noite.